História de hoje: a ressurreição. Como não deveria haver corpos na cruz durante o sábado da Páscoa, foi dado a ordem para que eles fossem tirados antes do pôr do sol. João ficou arrepiado quando soube que iriam quebrar as pernas dos moribundos para que morressem mais rapidamente. Fizeram isso com os dois criminosos, mas não com Jesus, por não acharem necessário. Já tinham verificado antes que ele estava morto, quando um dos soldados o traspassou o lado e saiu sangue e água. E assim se cumpriram as profecias das Escrituras que diziam: olharão para aquele a quem traspassaram, e nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando os soldados se preparavam para tirar Jesus da cruz, apareceu um homem bem vestido, acompanhado por alguns criados. Chamava-se José de Arimateia e era membro do Sinédrio. Era um homem bom e honesto, que se manifestara sempre contra a morte de Jesus. Agora tinha conseguido a permissão de Pilatos para ir buscar seu corpo. Enquanto isso, se aproximou um outro homem de aparência bondosa, um discípulo secreto, tal como José, que já antes tinha ido de noite procurar Jesus. Era Nicodemos. Ele trazia uma mistura de mirra e aloés, que se usava na época para limpar os mortos antes de os sepultar. Quando o corpo de Jesus foi retirado da cruz, os dois o envolveram em lençóis de linho embebidos naqueles líquidos perfumados. Depois formou-se um pequeno cortejo que não teve de andar muito. O local da crucificação ficava perto de um jardim. Ali havia um tumulto onde ninguém havia sido sepultado. Era cavado na rocha e fechava com uma grande pedra. José e Nicodemos colocaram o corpo de Jesus lá dentro, sem qualquer cerimônia fúnebre. Depois, a pedra foi rolada para tapar a entrada. Em seguida, as pessoas se dirigiram com pressa para suas casas, pois se aproximava a hora do pôr do sol, que dava início ao sábado. Iam descansar enquanto o Senhor do sábado, a quem tinham matado, descansava também numa sepultura fora da cidade, após ter terminado sua gloriosa obra de redenção. No dia seguinte à morte de Jesus, os sacerdotes e fariseus foram se encontrar com Pilatos para lhe pedir que selasse a pedra do túmulo e enviasse guardas para o vigiarem. A razão, diziam eles, era que Jesus tinha afirmado: depois de 3 dias voltarei a viver. Pilatos concordou e assim a pedra foi selada e guardas romanos foram postos ali para impedir que estranhos se aproximassem. Na madrugada de domingo, Maria Madalena e a outra Maria se dirigiram ao túmulo, levando perfumes para pôr no corpo de Jesus, como era costume. Mas logo perceberam que tinha acontecido algo estranho. O quê? Um grande terremoto. Depois, uma luz vinda do céu tinha envolvido o túmulo e apareceu um anjo que brilhava como um clarão e vestia vestes brancas. Ele destruiu o selo e rolou a pedra. Os soldados tremeram de medo e, com o susto, caíram desmaiados. Foi então que se deu a gloriosa ressurreição e Jesus saiu, desaparecendo na madrugada. Quando a luz se extinguiu e a terra parou de tremer, os soldados perceberam que o túmulo estava vazio
e, ainda em pânico, foram contar aos sacerdotes. Estes, assustados, mandaram reunir o sinédrio, o conselho. Ali foi decidido oferecer dinheiro aos soldados para que eles espalhassem o rumor de que os discípulos tinham roubado o corpo enquanto eles dormiam. E assim aconteceu. Os discípulos, angustiados por tudo o que havia acontecido com o Mestre, estavam reunidos, planejando sair dali o mais depressa possível, com medo da perseguição que certamente iriam sofrer se ali continuassem.